Olá, tudo bem com você? Vamos aqui para uma breve apresentação da série O Senhor Rainha. O Senhor Rainha é uma série sul-coreana. Ela narra uma história muito interessante de um chefe de cozinha, que após um acidente, ele volta no tempo, só que dentro do corpo de uma mulher, de uma rainha do século XIX. Essa série é a mistura de uma comédia com drama, cheio de momentos tensos e também muito divertido. A trama traz uma mensagem profunda de como seria viver longe da realidade. Quando o chefe volta ao passado, ele tem um choque de realidade ao vivenciar como seus antepassados viviam e como ele foi importante para mudar o destino da sua própria realidade. Na contemporaneidade, os políticos viviam uma corrupção profunda, discriminavam os seus empregados, a desigualdade social era profunda. Ao voltar no tempo, percebeu que a corrupção tinha uma raiz, ela estava amarrada, junto com a corte real e todos os seus ministros que faziam parte dela. Outra mensagem profunda é como as mulheres eram tratadas. Eram impedidas de casar, não podiam aprender a ler e outras questões ideológicas da sua época. O jovem rei, com a ajuda do homem que veio do futuro, dentro do corpo de sua esposa, foi responsável por aplicar a democracia, mudando a linha de poder do Alto Império para o voto popular. Com certeza, essa série retratou algo muito importante para a mudança da sociedade. Mesmo que ela seja uma ficção, ela tem muito a ensinar a todos que assistem e conseguem captar a sua mensagem. O cenário muda muito pouco. Ele é dividido basicamente em presente e passado. No presente, ele apenas mostra o momento do acidente do chefe. E em alguns momentos também ele mostra o presente. Lá no finalzinho da temporada, da série, ele mostra o momento em que o chefe está na UTI e também mostra no finalzinho ele, quando volta para o seu corpo, ele correndo para uma biblioteca da cidade, próximo ao hospital, e lá ele vai procurar o livro das dinastias, da história da dinastia, e lá ele lê para ver como foi a morte da rainha. Já no passado, um ambiente muito importante que não pode ser esquecido é o lago, onde a rainha tentou o suicídio e foi o momento em que ela recebeu ali a alma do chefe e ali ela esteve um esquecimento, perdeu a memória e apenas o chefe em alguns momentos ficou vivendo no corpo da rainha. Outro local importante que pode se destacar é os palácios. Existe o palácio da rainha viúva, que é a chefe, que é a mais antiga, a rainha mais velha. Também existe o palácio da rainha viúva, como se ela fosse uma espécie de rainha menor, uma rainha que tivesse poderes inferior às outras duas rainhas. E o palácio da rainha principal, que é, no caso, aqui o chefe entrou no corpo dela. Também outros locais importantes que pode se destacar é o plenário, onde tinha as votações, o local onde o rei, juntamente com os ministros, faziam ali as votações das mudanças que precisavam acontecer dentro do rei. Também, não menos especial, pode-se destacar a cozinha, em que a rainha preparava saborosos pratos para que a rainha viúva pudesse provar ali das habilidades do chefe. Logo no finalzinho da temporada, outro ambiente muito importante foi a casa do pai da rainha. Lá, ela teve muitas memórias, ela conseguiu recuperar a sua memória, lembrando do livro que ela escreveu na sua infância. E esse livro ela tinha dado para o rei quando ele também era criança.
E esse livro foi o estopim para que as mudanças acontecessem no reinado. Nesse livro, como era chamado, Como Ensinar Crianças. E nesse livro estava escrito ações revolucionárias que mudavam a posição do povo com relação ao rei, com relação à dinastia, com relação à democracia. E esse livro foi fundamental para que a população se revoltasse contra o rei. Outros dois pontos importantes é o conflito e o personagem. O personagem principal tinha algumas características fortes. A série foi duramente criticada e sofreu cancelamento por causa do comportamento da personagem principal. Alguns coreanos reclamaram das atitudes da personagem principal. Como ela veio do futuro e com uma alma de homem, estava cheia de manias da contemporaneidade. Ela usou muitas palavras de baixo calão. Em muitos momentos, se mostrou irreverente diante do rei. Em algumas cenas, assumiu a cozinha e fazia pratos extraordinários que agradavam o paladar da rainha viúva. De fato, ela desconstruiu a imagem de muitas rainhas que a mídia construiu na imaginação de muitas pessoas, de uma forma engraçada, extrovertida e, em alguns momentos, muito sincera. O grande conflito também encontrado nessa série foi o grande conflito do personagem principal. Ele veio de uma época totalmente diferente e foi viver no século XIX, onde lá, no corpo de uma mulher, não entendia os seus impulsos, seus desejos pelo rei, e ele tentava controlar isso a todo momento. Até então que o rei tentava a todo custo atraí-la. Mas no momento em que a rainha voltou com suas memórias, ele caiu na lábia do rei e tiveram até um filho. Um grande conflito cultural também aconteceu quando o chefe sai de um mundo cheio de tecnologia, onde ele tinha energia, tinha internet, carro, celular. E lá, no passado, ele encontra um grande palácio com muitas riquezas, mas também lá não tinha tudo aquilo que a sua cultura já tinha oferecido. Outro conflito foi o político, onde o chefe tentou mudar a realidade daqueles políticos da sua época, tentando combater a corrupção, fugindo do medo, fugindo das ameaças, cercado de pessoas falsas que o manipulavam a todo momento, mas mesmo assim ele conseguiu vencer todas essas lutas. O rei foi muito importante para a sua dinastia. Mesmo sendo uma história fictícia, ela tem muito a ensinar ao mundo.